Olá, bem-vindo todos a mais um trabalho sobre as nossas perguntas. Vou responder uma pergunta do Marcos Megina e ele vai nos dizer o seguinte: Olá, amigo, sempre grato pela sua disposição. Se for possível, tenho uns questionamentos. O Sol e os planetas desaparecerão? E Deus nos conduzirá para outros mundos? Ouvi dizer que os planetas e sóis e estrelas também, de uma forma, são espíritos. Isso é verdade? Se sim, ao serem a seu tempo destruídos, seus espíritos também seriam conduzidos para outras dimensões? Já ouvi dizer que ao longo do processo evolutivo dos espíritos, seus caminhos podem se progredir para se tornar um planeta ou sol, estrela. É uma vertente real? Muito obrigado pelas explicações, amigos. Bom, vamos com um pouquinho de calma, né? Então, uma série de questionamentos. A gente vai começar a responder um a um, né? Então, a primeira coisa, o Sol e os planetas desaparecerão e Deus nos conduzirá para outros mundos? Primeiro entendimento que a gente tem que ter, enquanto percepção de matéria, percepção material, dentro do nosso entendimento, não só o Sol, não só as estrelas, os sóis e os planetas, bem como o universo todo, né? A grosso modo, porque eu não sei explicar, mas o entendimento é mais ou menos o seguinte: o universo ele inicia de alguma forma, eu não sei na questão tempo, espaço, como é que isso se dá, mas eu entendo que ele inicia, se expande e depois se retrai e se finda. Esse é o nosso entendimento. E esse processo já aconteceu muitas e muitas vezes. Universos foram gerados e universos se desapareceram ou foram desconstruídos. Vamos dizer assim, dentro do que se é de percepção material, né? Sendo o universo como nós percebemos, a questão material dele, um grande palco, né? Com seus planetas, estrelas, galáxias e por aí vai. Então, dentro do nosso entendimento, sim. E isso não tem nada demais, né? Porque isso é só uma percepção material da coisa, né? E ele vai continuar dizendo: ouvi dizer que os planetas e sóis, estrelas também de uma forma, são espíritos. Isso é verdade? Se sim, ao serem ao seu tempo destruídos, seus espíritos também serão conduzidos para outras dimensões? Então, nós vamos entender o seguinte, né? Entendo que sim, né? Mas num sentido de que, né? Todo planeta, como o planeta Terra, né? Que nós chamamos de planeta Terra, tem um espírito que é o seu governante astral, vamos dizer assim. É o governador astral do planeta. Então, poderíamos, na analogia proposta, podemos dizer que o governante astral do planeta é o espírito do planeta. Então, vamos supor que o Cristo seja o governante astral do planeta Terra. Então, ele é esse planeta, ele é o espírito desse planeta. Não quer dizer que quando o planeta deixar de existir, o espírito vai deixar de existir. É como o corpo, né? Então, o espírito que manifesta Josué é o espírito deste corpo. Mas quando o corpo deixar de existir, o espírito vai seguir a sua jornada, independente do corpo, né? Não depende do corpo. O mesmo se dá na questão de estrelas, na questão das galáxias e na questão do próprio universo, né? Esse é o entendimento que nós temos. Né? Nós temos que ter muito claro do que é material e do que é espiritual, né? Embora aqui nós vamos entender que tudo é espiritual, mas o que é material é passageiro, é ilusório, é o instrumento usado para o campo de provas do espírito, certo? E por fim,
Já ouvi dizer que ao longo do processo evolutivo dos espíritos, seus caminhos podem se progredir para se tornar um planeta ou sol estrela. É uma vertente real? Então, dentro do nosso entendimento, se compreendido como nós propomos, sim. Então vai ter o espírito, o governante astral, o governador astral do planeta Terra é o espírito do planeta. O governador astral do sistema solar é o espírito da estrela e daqui a pouco do próprio sistema todo, né? Então a gente vai em escalas. E como é que é? Como é que é isso? Né? Entendo que quanto mais quanto mais próximo à perfeição do espírito, maior a autoridade que ele tem, maior a responsabilidade de ação que ele tem. Então, quanto mais próximo de Deus for o espírito, maior condição ele tem de sustentabilizar as coisas, seja um átomo, uma célula, um órgão, um corpo, um planeta, um sistema solar, uma galáxia, um universo, né? A grosso modo. Né? Então, dentro do nosso entendimento sobre essa ótica, sim, Marcos, entendemos que sim. Né? A grande questão é que muitas vezes a gente olha muito para o macro, para essas coisas, para essas dimensões de universos, de galáxias, de estrelas, mas o nosso trabalho é no micro. No micro no sentido que somos de nós mesmos. Em outros vídeos a gente já trouxe uma analogia de que um átomo é manifesto por um espírito. Então tem um espírito, e isso nós vamos chamar de campos de prova técnica. Antes do espírito entrar nos campos de provas morais, ele entra nos campos de prova técnica, ou seja, de como sustentabilizar, como manejar o que é da matéria, que não é o estado natural do espírito. Então ele começa entendendo como é que lida com, sei lá, um fóton, né, um elétron, um átomo, uma célula ou um conjunto de átomos, né, um mineral, do reino mineral, aí do reino mineral ele vai passar para o reino vegetal, do reino vegetal para o reino animal, né, entendendo como é que lida com uma célula, como é que lida com um corpo completo, seja de uma pequena planta, de um, sei lá, do menor, de uma bactéria até uma árvore, de uma árvore, aí passa, o espírito vai passar pela manifestação de uma célula animal e vai se desenvolvendo nessa cadeia até conseguir sustentabilizar um corpo humano. A partir do momento que ele sustentabiliza um corpo como nós entendemos o humano, ou seja, uma ferramenta que dá a condição para ele ter a prova moral, ele passa a se utilizar disso para daí então entrar nas provas morais. Por quê? Porque ele já tem condição de sustentabilizar um organismo complexo como um corpo humano, por exemplo. E esse próprio corpo humano é em si um grande universo onde cada célula é sustentabilizada por um espírito em prova técnica, cada átomo desse corpo é sustentabilizado por um espírito em prova técnica, cada órgão é manifestado por um espírito em prova técnica, o próprio organismo nosso, tudo se aproveita na geração, na criação de Deus, né? É um grande campo de provas técnicas para outros espíritos. Né? E aí me vem a analogia de que o Cristo propõe que o ser é como uma semente, a menor das sementes, a semente de mostarda, mas que se bem trabalhada, posta na terra e cuidada, né, ela fecunda, se torna uma árvore frondosa e vem os pássaros e fazem seus ninhos, ou seja, né, daquele ser, outros começam a coexistir com ele, né, de maneira simultânea, em interdependência de uns para com os outros, né? E no nosso entendimento, isso é de fundamental importância para a gente começar a perceber onde estamos, por que estamos aqui, o que estamos fazendo, qual o propósito disso tudo. Né? As coisas talvez sejam muito mais interessantes do que a gente imagina. É isso. Espero ter me feito inteligível, Marcos. Seja feliz. Tá? Antes já estava esquecendo, né? Ainda bem que me lembraram aqui.
Na descrição do vídeo tem o nosso e-mail. Se quiserem fazer qualquer pergunta, envie para esse e-mail e a gente, com muita satisfação, muita alegria, vai responder as perguntas que nos fizerem. Sejam felizes!